Boa noite, eu me chamo Tércio. Boa noite, eu me chamo Martinha. Nós temos motivos tão especiais para estar aqui esse momento, essa noite. O primeiro deles, o principal e o central de tudo, é que nós estamos aqui para adorar um Deus vivo, cuja pessoa de Jesus é o centro de toda a nossa adoração. Amém, queridos? Todo esse tempo precioso de canções, de orações, de consagrações, de vidas, de dízimos, de ofertas, é porque nós adoramos a um Deus vivo que está aqui nesse lugar. Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus que morreu, mas ressuscitou e ao terceiro dia, não é? Ele venceu a morte. A Bíblia diz que depois de 40 dias, ele foi levado ao Pai e ele está sentado à direita do Pai. Mas quando Jesus foi, ele não nos deixou sozinhos, ele enviou o seu Espírito. E o Espírito de Deus habita em nós, vive em nós, e por meio desse Espírito nós adoramos a Jesus. Toda a honra e todo louvor seja dado a Ele. Mas esse dia também é um dia que nós celebramos a vida das mães, não é? Nós temos louvado ao Senhor desde cedo hoje, sei que quantas homenagens foram feitas nesse dia. Você, mãe, é uma abençoada por Deus. Deus lhe deu a graça de gerar, de conceber. Mas muitas mães ou muitas mulheres talvez ainda não têm este privilégio de ser mãe. E nós queremos esta noite abençoar você. Hoje eu dei um abraço na Nai ali, pela fé, e disse: Nai, parabéns, Nai. Eu vou abençoar você já em nome de Jesus, pela fé, que breve você será mãe. E nós queremos, antes, todas as mães que já geraram filhos, não é? Que fiquem em pé neste momento. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, não é? Você que gerou filho também do coração, que não pôde ter, mas que adotou. Fique em pé, por gentileza. Nós queremos dar uma salva de palmas para essas mães, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Mas eu queria pedir que vocês fiquem em pé e que todas as outras que desejam ser mãe um dia, não é? Mas que ainda não se tornaram, seja porque o tempo não chegou ou por alguma situação que diz que você não pode ser mãe. Queria que você ficasse em pé se você deseja que nós oremos por você essa noite aqui. Fique em pé, querido, fique em pé pela fé. Para com isso, vocês não têm fé não? Se você quer ser mãe, fique em pé. E você que é mãe, que viu uma dessas jovens chegar, chega perto dela. Você que já é mãe, chega perto dela e põe a mão nela aí em nome de Jesus. Põe a mão nela aí em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar por você, né? Nós queremos orar também por pessoas que hoje, acabei de falar com alguém, hoje também na chegada, que estava grávida e que perdeu o filho esta semana. Eu queria de maneira muito especial que alguém pudesse chegar na Evelyn ali e abraçasse a Evelyn. Há mais alguém que perdeu o filho esse mês, essa semana? Levanta a mão. Há mais alguém? Isso, abraça a Evelyn aí, em nome de Jesus. Nós vamos abençoar a vida dela também. Amados, homens, eu queria que vocês ficassem em pé agora também. E que vocês pudessem colocar as mãos na direção dessas mulheres aí, da sua esposa, dessa mulher que está próxima aí, que a sua esposa ponha a mão dela sobre as mulheres. Nós vamos abençoar em nome de Jesus. Martinha, leva ao Senhor, querida, em nome de Jesus, esse clamor. Pai, eu te louvo, Jesus, eu te louvo porque o Senhor levantou sobre nós a autoridade, Deus, nessa terra, que são nossos maridos, Pai. E eu te agradeço porque eles estão em pé, levantando as mãos, e aqueles maridos que não estão aqui presentes, Deus, estão sendo representados pelo pastor, pela presença do Senhor e do teu Espírito aqui, Pai. E nós queremos, Pai, orar por todas essas mães, Pai, aquelas que já são, aquelas que ainda não são, Pai, aquelas que o Senhor tem preparado, Deus, e aquelas que estão precisando de uma unção para agora, Deus, para a criação dos seus filhos. Pai, e aquelas, Pai, que estão já são vós, Senhor, mas que estão com dores de parto por filhos, Deus, que o Senhor tem colocado nas
nos seus corações de preocupações, que elas têm orado madrugadas afora por estes filhos, mas eu te peço, Pai, que o Senhor esteja tocando, Pai, nesses ventres deles. Libera, Senhor, que o Senhor esteja Jesus, trazendo cura, Pai, amém, e preparando Senhor, aqueles que já estão saudáveis de para que venha o bebê planejado por Ti, Pai. Homens do Senhor, mulheres do Senhor, para fazerem diferenças nessa geração, Senhor. Nós queremos, Deus, que essas mães já estejam preparadas, Deus, para serem mães segundo o Teu coração, para que elas não façam dos seus filhos ídolos ou tesouros nessa terra, mas, Pai, que esses filhos sejam simplesmente presentes que elas vão devolver para Ti, Deus. Flechas nas mãos do guerreiro, que vão alcançar muito maior distância que elas já alcançaram. Então faz, Deus, que como Isaac, Pai, orou por Rebeca e trouxe a cura, Senhor, para aquele ventre. Eu te peço que o Senhor toque, Pai, através dos maridos, na vida das esposas, através dessa oração de agora que estamos fazendo sobre essas mulheres, para que o Senhor traga cura a esses ventres que estão enfermos, Pai, para a Tua glória. E aquelas mães, Deus, que hoje estão comemorando o seu dia, que já foram abraçadas, beijadas, Pai, te peço que o Senhor esteja dando a elas toda a alegria e sabedoria, Pai, unção do Teu Espírito, para conduzir essas crianças no Senhor. Sim, Paizinho, nós colocamos diante do Senhor a Evelyn, Senhor, especial. Tu sabes como está o coração dela. E com ela tantas mães, Pai, que perderam seus filhos, Pai, ainda bebês ou grandes, Pai. Oh Deus, só Tu sabes a dor do coração de uma mãe. E Tu sabes, Tu conheces essa dor, Pai. Por isso, Deus, seja o consolador com Teu Espírito, Deus, nesses corações. Trazendo, Deus, esperança e trazendo propósito para cada coração e para cada dor. E usa essa dor, Deus, para a Tua glória. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, 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 querido. Amém. Pode sentar. Louvado e bendito seja o Senhor. Deus é bom, grande Deus. Queridos, nós temos um culto especial hoje, dirigido pelas mulheres, claro, com exceção de mim, daqueles que estavam tocando aqui. Mas fomos tão abençoados nessa manhã. Hoje à noite eu não tenho dúvida que o Senhor falará ao seu coração. Eu convidei a Martinha para trazer esta palavra. Eu queria dizer para vocês que nós somos casados, esse ano há 18 anos. Antes que você pergunte se a Martinha tem 25 anos, eu tenho 43 e ela tem 38, viu, gente? Não, na verdade 37. Eu sempre aumento um para não ficar tão mal entre eu e ela. 37 anos, nós temos 2 filhas. E certamente que a Marta não está aqui porque ela tem coisas para ensinar a vocês. Ela está aqui hoje à noite porque, e o meu convite a ela é porque eu sei que ela tem buscado no Senhor de joelhos e na palavra conselhos e exemplos para que ela possa exercer a maternidade dela. Muitas de vocês poderiam hoje à noite repartir coisas, palavras de sabedoria, experiência, muito mais do que a Martinha. Mas eu posso declarar que pela graça e misericórdia eu tenho visto a Marta morrer cada dia para aprender com o Senhor como ser uma mãe segundo o coração de Deus. E hoje o que ela vai fazer é repartir aquilo que ela tem aprendido do Espírito pela palavra. Que você abra o seu coração, que você prepare, não apenas as mães aqui, mas os homens também. Que você prepare o seu coração a um recado de Deus quando estamos na presença do Espírito. E quando estamos meditando na palavra, sempre vamos crescer no Espírito de Deus. Amém, amados? Eu queria agradecer a Deus também pelo apoio das mulheres essa semana em apoiarem os seus maridos para que estivessem aqui na vigília. Deixa eu ver quantos homens vieram à vigília. Levanta a mão aí. Aleluia. Oh, coisa linda, glória a Deus. Gente, nós tivemos aproximadamente 200. Passou de 190, entre 190 e 200 homens aqui orando das 10 às 6 horas da manhã. Na verdade, 5:30 da manhã foi o café. Foi uma grande bênção, foi um tempo precioso de palavra, oração, testemunhos. Grandes coisas o Senhor fez. Hoje ao chegar já ouvi histórias aqui, né, tão preciosas de homens que
estavam sendo evangelizados, estávamos orando e que vieram à vigília e que já se declararam da Monte Serra, depois estiveram aqui quinta-feira, né, dizendo que quero fazer parte desta igreja por tudo que Deus falou naquela madrugada. Foi uma grande bênção. Claro que onde tem homem reunido sempre vai ter uma boa carne para se comer, né? Então teve uma costela às 2 horas da madrugada. Gente, foi um negócio poderoso aí, viu? Não mais do que a oração, não mais do que o tempo com Deus, mas foi uma comunhão preciosa, realmente maravilhosa, né? Eu fiquei realmente bebendo com os meus lábios, porque tinha entregue o jejum para a glória de Deus na quinta-feira pela manhã, né? Ou melhor, na sexta-feira de manhã, e à noite foi a vigília, né? Eu quero louvar a Deus, porque sexta-feira, às 6h15 da manhã, eu estava entregando ao Senhor o jejum de 40 dias com a ceia, né? Tínhamos tido um tempo gostoso com o Shane e Michelle, eles tinham falado da ideia dele. Eu falei: Shane, eu vou copiar esse negócio. E aí foi precioso, porque 6h15 da manhã, eu, a Martinha, Laila e Radassi, minha mãezinha, podemos ceiar, né? Com o cálice, com o vinho, com o pão. Ainda achei um pão asmo mesmo. Comprei lá no bairro chinês, judeu. Oh, rapaz, chinês, por que eu falei chinês? Lá no nosso bairro judeu aqui, Bonfim, né? Com assinatura de rabino. O pãozinho lá de Jesus, do tempo de Jesus. Sem fermento, sem sal. Quebramos aquele pão, 6h15 da manhã de sexta, consagrando. Quero agradecer pelas suas orações, porque o Senhor sustentou de uma maneira sobrenatural, realmente tão milagrosa. Quero que você continue orando, né? Depois que eu estava com 17 dias, eu contei para vocês com 21, 22 dias. Depois de 17 dias, eu contei para a equipe pastoral, né? Todo mundo estava me achando muito magro. Depois fui descobrindo que a equipe pastoral está todo mundo fazendo 40 dias de jejum aí. Por isso está todo mundo secando, né? Mas o que é mais precioso é que eles estão secando por fora e se enchendo por dentro. Isso é uma coisa extraordinária. É uma coisa espiritual isso. Você se esvazia por fora, seca, mas o Senhor enche você. É o que nós estamos fazendo. Eu sei que hoje é o 40º dia do pastor André. Ranulfo, falta 6 dias para ele, né? Depois o Leandro, o Shane e os outros seminaristas, todo mundo, e essa galera foi aí. E eu disse para eles, quando eu falei para eles: olha, eu estou fazendo isso, eu não falei nada para vocês, que Deus mandou eu fazer. Só que quando eu fui falar para eles, Deus já tinha mandado eles fazerem também. Eu só posso entender uma coisa, alguma coisa do Espírito Santo na nossa igreja. Dizendo para que nós morramos cada dia mais, para que o Senhor encha não o lugar apenas, mas encha a gente. Lugar nenhum é cheio da glória de Deus sem que antes Ele nos enche. Aleluia, Pai. O que Deus está fazendo nesta igreja é porque homens e mulheres estão reconhecendo que nós somos nada. Mas também estamos reconhecendo que há um Deus, gente. Há um Deus que não há nada impossível para Ele. Quando nós oramos aqui para que Deus abra o ventre, não é por um ritual não, meu amado. É porque nós cremos em um Deus do impossível. E desta oração hoje, ventres serão abertos e testemunhos para a glória de Deus. Porque quando Deus faz milagres, não é para exaltar o nome de homens nem de igreja. A propósito, Tess, deixa eu dar uma sugestão que hoje o Espírito falou comigo ali. Eu gosto demais que quando some tudo fica esse nome, né? Mas aí o Senhor falou hoje de manhã: não, tira o nome da igreja e põe meu nome bem grande, Jesus. Porque eu quero que o nome de Jesus seja exaltado aqui. Atenção, nós vamos mudar esse descanso. Vai aparecer o nome do Jesus, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, porque quando o Senhor faz milagres é por o nome do Filho de Deus, Jesus, e não da igreja ser exaltado, para a glória de Deus. Amém? Nós vamos orar, queridos, nós vamos orar. Prepare o seu coração, tem uma palavra de Deus para nós. Nós cantamos uma música hoje aqui que chama o Senhor para curar a terra. Eu disse para Marta hoje de manhã: abre a tua boca com uma convicção que toda palavra que sai da nossa boca é para curar o povo de Deus, é para curar a terra. Tem palavra de Deus hoje para a cura das mães, para a cura de homens aqui hoje, para direcionamento de visão do que Deus quer de você como mãe. Prepara o seu coração. Espírito de Deus, o Senhor que ungiu a tua serva, a tua filha, como ungiu todos nós aqui, não há nada nela mais especial do que há em nós. Só há o teu Espírito. Mas o teu Espírito é tudo que um homem e uma mulher precisam para realizarem a tua obra nesta terra. Que cheia do teu Espírito agora, Senhor, tu tomes a tua filha
e que Tu abras a boca, os lábios da Marta, para que ela, ó Deus, seja só um recipiente, um vaso por onde o Senhor vai falar e vai transbordar. Que a unção do Senhor venha sobre ela e que o propósito que o Senhor tem com esta palavra sobre nossas vidas aqui e sobre cada pessoa que vai recebê-la pela internet se cumpra para o louvor da Tua honra e da Tua glória. Quebramos, ó Deus, agora toda seta, toda investida do inimigo sobre mentes e corações aqui, Senhor. Que esta noite seja dia de salvação, de libertação, de restauração, de esperança, de direção, de orientação do Teu Espírito, Pai, para o louvor e honra de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso único Deus. Louvado e bendito seja o Senhor. Todo louvor a Ti, Pai. Nós Te bendizemos, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Te amo. Boa noite, igreja. Antes eu queria compartilhar com vocês, obrigada, de um livro que a gente está lendo junto com as mulheres na quarta-feira à tarde, 2 horas, a gente se reúne e a gente está todas as quartas, todas as semanas, lendo um capítulo por semana, né? E para quem não pode vir na quarta-feira à tarde, porque trabalha, porque tem algum compromisso, também tem as reuniões com a Larissa e a Tânia nas terças-feiras à tarde, que também é um grande privilégio para você vir orar, receber uma palavra. E para quem não pode vir nessas duas, compra o livro na livraria, que você pode acompanhar com a gente a riqueza desse material que está nos edificando muito. Essa mensagem de hoje foi inspirada, parte dela na história de algumas mulheres que a gente estudou nessas quartas-feiras. Não estava tendo, as mulheres até estavam procurando na livraria e não tinha, agora chegou. Então tem desse livro agora na livraria. E eu queria dar mais um recadinho, né, que é o do Retiro de Mulheres. Vocês já ouviram, a gente já abriu as inscrições. Hoje de manhã mesmo, eu vi que tinha mais de 130 inscrições já feitas. Nós temos 200 vagas. Então, glória a Deus, a gente abriu 2 semanas e Deus está fazendo está chamando, né, assim, convocando as mulheres para a gente poder receber de Deus juntas, como um corpo, tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar, nos edificar, para sermos melhores esposas, melhores mães, melhores filhas, porque é para mulheres desde jovem até de 17 para cima. Então, tenham a liberdade de fazer a inscrição depois. Mas eu queria dar uma explicação para vocês. Nós oramos muito, muito, muito para saber o que Deus tinha para as mulheres, né? Muitas mulheres estavam falando, Martinha, vamos fazer um congresso, porque a gente tinha ido para o Congresso de Mulheres Diante do Trono e tinha sido maravilhoso. Mas a gente estava orando e não vinha paz no nosso coração, até que Deus falou claramente para o nosso coração que nós não estávamos no tempo de fazer um congresso, de abrir para fora, chamar, né, outras igrejas e tudo mais para ensinarmos, porque nós precisávamos aprender muita coisa. E nós não estávamos no começo de um ministério de mulheres. Então a gente sentiu de começar com um retiro de mulheres. Recebemos do Senhor juntas ali, e por isso que a gente então colocou diante de Deus esse retiro. E foi muito orado para saber qual data, qual mês, qual pessoa que falaria. Tinha muito no meu coração uma mulher de Deus que eu amo muito, que é a Diane, esposa do Mark Ellis, que foi muito tempo membro da nossa igreja. Ela foi um instrumento do Senhor na minha vida como mãe. Ela me ensinou muita coisa na minha gravidez, nos primeiros meses e anos da vida da Laila, principalmente, que foi nessa fase que ela pôde me apoiar bastante na educação. Porque eu tive minha mãe é uma inspiração para mim constante. Eu sempre aprendo com ela até hoje. Mas a Daiane foi uma esposa de pastor, que vivia a minha realidade, que sabia a minha rotina, e como que eu lidava com a minha rotina sendo mãe. Então ela foi uma bênção na minha vida. E ela conduziu e instruiu para a gente convidar essa mulher, que vai ser a preletora desse retiro, que é a Carol, esposa do Davi Merck,
que são líderes do Palavra da Vida em Atibaia. Já escreveram mais de 14 livros sobre família. Um casal abençoado, ela é mãe de 6 filhos. Tem muita experiência para dar, já tem netos. E Deus tem muito para nos ensinar. E eu pensei que a gente não ia conseguir esta bênção, né, da Carol estar com a gente nesse retiro. Porque estava muito em cima da hora, faltava 6 meses mais ou menos para o retiro, para a gente convidar. E a gente tinha a data mais ou menos fechada, eram 3 opções de data mais ou menos que a gente tinha para dar para ela. E oramos, e a gente deu, e ela tinha uma data, e era uma dessas. E Deus confirmou, e ali carimbou que era o de 7 a 9 em agosto. E a gente tinha essa paz. E fomos para o Vila Ventura, que era o sonho de dar um carinho para as mulheres, que é um resort maravilhoso, um sonho, um lugar que, sem palavras. E um presente para os homens dar para as mulheres, né? Tem a cara das mulheres, assim. Então, e eu estava sonhando com lá, eu não pensava em outro lugar. E eu falei, ai meu Deus, eu espero que dê certo. A gente orando, e fechou tudo, deu tudo certo. Foi assim, claro que foi uma parceria do Vila com Samuel, que foi uma bênção na nossa vida para ajudar, facilitar. Então, deu tudo certo. Só que no meio do caminho a gente viu que era o Dia dos Pais. E aquilo me deu um banho de água fria, que eu falei, ai, e agora? E o Tércio falou, Má, Deus é soberano, você acha que Deus não está sobre isso também? E tá, verdade. E os pais vão ficar com as crianças, né? Então isso é bom. Mas e aqueles que não são crianças, né? E as filhas que estão lá e querem ficar com os pais? E tudo vinha na minha cabeça. E Deus falou, não, fique em paz, é para ir. E a gente colocou até juntas e conversamos, e o Samuel deu uma sugestão muito boa, a equipe lá do Samuel do Vila Ventura, e eles proporcionaram uma ideia maravilhosa de a gente poder almoçar juntos no Dia das Mães, ou dos Pais, no Vila, todos juntos, facilitando um preço maravilhosamente bem, que é um presente também, que fica R$50 por adulto e R$25 por criança, e crianças até 5 anos não pagam. E pode ficar ainda curtindo o Vila até 5 horas da tarde com a família. Então, foi um presente. Claro que talvez possa ter alguma dificuldade outra ali, mas, gente, não tem investimento maior do que a família. Se tem uma coisa que eu e o Tércio temos como um princípio, é que nós não investimos em nada se não for nós mesmos, assim, no sentido de nossos momentos. Nós não investimos em coisas, nós não investimos em roupas, em coisas, em carro, em comprar coisas, nós não investimos nisso. A não ser que Deus nos mande, mas nós não investimos. Mas em momentos, em momentos inesquecíveis, sim. Em momentos espirituais, sim, nós investimos. E eu quero desafiar vocês a investirem nisso. Algumas fizeram campanhas na célula falando, olha, se você economizar 10 a 15 reais por semana, você consegue quase todo o dinheiro até agosto. Então, mulheres, economizem isso e o restinho os maridos conseguem. Então, não deixem de lado. Outra coisa especial que eu vivi como família, o ano passado, nós não tínhamos como passar o Natal juntos, e fazia muitos anos que a gente não conseguia passar o Natal junto com meus pais, né? E eles queriam muito que os filhos todos estivessem lá. E a gente resolveu juntar todos numa data extra. Não, a gente fez um Natal dia 6 de novembro, ou de dezembro. E foi um Natal igualzinho Natal, com música de Natal, com ceia de Natal, com decoração de Natal. Minha mãe fez até coisinha de guardanapo, assim, né? Aqueles detalhes, decorações e tudo. Contratamos uma fotógrafa para tirar foto da nossa família, sabe? Uma coisa muito bonita. Tudo para a gente fazer um Natal especial. Foi um Natal, só que não era o dia do Natal. Então, vocês podem comemorar o Dia dos Pais em muitos outros dias, bem do jeito que talvez vocês gostariam de comemorar. E nesse dia, vocês vão comemorar à altura, lá, todos juntos, no Vila Ventura. Tá bom? Então, é um desafio para que todas nós estejamos focadas, né, no reino, que é muito maior do que um dia. É muito maior do que uma coisa pequena da nossa família, uma dificuldade. O reino de Deus é muito maior. E nós estamos lá para ouvir sobre o reino de Deus em nós. Tá bom? Amém, gente. Amém. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre
os tesouros do nosso coração. E a pergunta é: onde está o teu tesouro? E eu queria ler o texto com vocês e orar com vocês, pedindo para que Deus fale com a gente, para que Deus fale com você, para que Deus fale comigo, para que o Espírito Santo sonde, o vosso coração, sonde cada coração, mostrando o que Ele quer, mostrando as verdades do coração para cada uma de nós, tá bom? Vamos ler? O homem bom, ou a mulher boa, a pessoa boa, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E a pessoa má, do seu mau tesouro, tira coisas más. O outro texto que eu gostaria de ler com vocês é o texto de Mateus 6, para complementar esse. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém. Vamos orar. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor cada coração aqui mais uma vez. Paizinho, a tua palavra nos diz, Pai, na parábola do semeador, que tem 4 tipos de coração. E nós queremos, Pai, ter o coração fértil, Pai. Para que quando a tua semente for lançada no nosso coração, o nosso coração esteja pronto para receber, para produzir, Pai, aquela semente, Deus, e produzir, tornando uma árvore forte, cheia de frutos, Pai. Nós queremos isso. Por isso, Deus, prepara o nosso coração. Espírito Santo, faz a tua obra em nós. Vem sobre cada um de nós, Pai. Tu que és dono de nós. Tu que habita em nós, Espírito Santo. Esteja moldando, mexendo, falando, sondando os nossos corações. Para que a tua palavra tenha espaço e tenha produção no nosso coração, Senhor. E que a tua vontade seja soberana sobre a nossa vontade, mais uma vez nesse tempo, nessa noite, Pai, por toda a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Amém. Onde está o seu coração? Onde está o teu tesouro? Porque onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Eu queria conversar com vocês sobre 3 mulheres. Eu vou ler com vocês a história de 3 mulheres. A gente não vai ler o texto bíblico, eu vou contar mais ou menos a história, alguns detalhes importantes da história, para que a gente foque naquilo que é mais importante, né? Que é o coração, e eu quero que vocês estejam atentas ao coração de cada uma dessas mulheres, mas também para que não fique cansativo, porque são muitas histórias. Ok. A primeira história que a gente vai conversar, eu quero lembrar com vocês da história da mulher de Ló. A mulher de Ló, quem foi Ló, né, primeiro? Ló era sobrinho de Abraão. Abraão, quando Deus mandou ele sair da sua terra e da sua parentela, ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar, ele simplesmente obedeceu. E essa atitude de Abraão, pai da fé, foi uma atitude de obediência e submissão tão profunda que mudou toda a nossa vida, chegou a nós, porque ele é o pai da fé. Ali começou a ouvir Deus e obedecer, né? E junto com ele foi Ló, era um sobrinho. Abraão e Sara não tinham filhos, Ló era como um filhão para eles, e ele levou junto. E Ló foi então com Abraão e trabalhou junto, e eles cresceram juntos com tudo aquilo que Deus estava dando para eles, e ele foi enriquecendo junto com Abraão. E chegou um momento onde a riqueza dos dois estava muito grande e não cabia mais na mesma terra. Os pastores já estavam brigando dentro dos rebanhos, porque não tinha espaço para os rebanhos. Coisa boa, né? Então, Deus falou para Abraão, pode se apartar de Jó, manda ele para lá e você vai para cá, porque agora é a hora, não tem problema. E Abraão fez assim, porque tudo que Deus mandava, Abraão obedecia. E Abraão falou, olha, escolhe, qual terra que você quer? Para lá ou para cá? Mostrou tudo para Ló, e Ló escolheu a melhor terra. Os campos de Jordão, fala. E fala que aqueles campos eram como o jardim do Senhor, como o Éden, de tão lindo e tão precioso. Imagina a beleza daquele lugar.
E ele foi para lá. Então ele estava com a melhor parte. E foi com toda a sua riqueza. Não fala na Bíblia se ele já estava ali casado ou não. Mas ele já estava com suas riquezas e seus empregados. E ali ele escolheu para morar, e eles habitavam em tendas, né? Ele escolheu para morar ao lado de Sodoma. Uma cidade perversa, que muito contaminada pelo pecado e que desagradava muito o coração de Deus. Uma cidade conhecida por isso já, naquela época. Passou o tempo, Ló morava lá, habitava lá ainda por um tempo, até que chegou uma hora onde teve uma guerra ali naquela região e Ló foi capturado pelos reis que passaram lá na guerra. E Abraão ficou sabendo por alguns sobreviventes daquele lugar e Abraão juntou 300 dos seus mais fortes empregados, formou um exército e foi lá, entrou lá, combateu com todos eles, pegou Ló, pegou todos os bens das mulheres, tudo e liberou. Cara poderoso, né? Não só cheio de fé, mas cheio de coragem, né? E Ló, então, naturalmente, estava livre de volta. Onde ele voltou? Ele, então, voltou para aquela terra perto de Sodoma. Demorou um pouquinho, ele já tinha se tornado um cidadão de Sodoma. Então, ele já estava morando na cidade de Sodoma, ao lado de Gomorra, que eram duas cidades perversas. Passou o tempinho, Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, o clamor de Sodoma e Gomorra está chegando aos meus ouvidos e a perversidade, o pecado dela, eu não aguento mais. E eu vou destruir essas cidades. E como Abraão era um amigo de Deus e eles conversavam, não me pergunte como, mas eu imagino de várias maneiras. E é tão bom ter uma imaginação fértil e com Deus, né, a gente pode imaginar tanta coisa linda. E eles conversavam sobre isso. E Deus falou que ia destruir aquelas cidades. E Abraão, numa experiência de intercessão pelo seu sobrinho amado, ele pergunta: mas Deus, se tiverem 50 justos, você ainda assim destruiria? Não, se tiverem 50 justos, não, eu não destruiria. Mas Deus, se tiver 45, e se tiver 30, e se tiver 20, e se tiver 10, Senhor, o Senhor destruiria? Não, se tiver 10, eu não destruiria. E para a oração. Só que nem 10 justos tinha naquela cidade. Foi aí que então Deus mandou 2 anjos, para irem então destruir essa cidade. Mas por misericórdia de Abraão, seu amigo, seu filho, ele quis libertar, ele quis livrar a família de Ló, desculpa. Tá, eu confundo, às vezes me perdoem, porque os nomes são parecidos, eu embaralho. Hoje de manhã eu embaralhei bastante. Então, da família de Ló. Até que então Ló, já naquele momento onde os homens chegaram na cidade de Sodoma, ele estava à porta da cidade. Isso significava que ele tinha um cargo de proeminência. Ele era já um homem respeitado, um conselheiro daquela cidade. Ele não era mais só um cidadão. Ele era um homem de status. Um homem não só rico, que ele já era, o Ló era um homem respeitado. Ele tinha sua posição social naquela cidade. E ele vê então os homens chegando e já se aproxima deles, convidando eles para irem para a sua casa, para que ele hospedasse. Os homens falam: não, a gente vai dormir na praça. E ele: não, vocês vão dormir na minha casa, vocês vão comer comigo, vamos lá. Não, insistiu e eles resolveram ir. Acredito que Ló já estava protegendo-os, porque ele conhecia a sua cidade. Não demorou muito, encheu de homens, velhos, jovens, todos os tipos de homens, se juntaram na porta de Ló, batendo, tentando entrar na sua casa, para pegar os 2 homens que estavam ali dentro, os 2 visitantes, para que eles se divertissem, abusassem deles sexualmente. E aquilo... Ló, ele entra em defesa daqueles homens e fala: não, eu dou minhas filhas virgens a vocês, para vocês fazerem o que quiserem, mas não faça com esses homens. E eles ainda falam: não, você tá atrapalhando nós, a gente vai abusar deles e vai abusar de vocês também, de você também. E então os anjos entram no processo e protegem Ló, põem ele para dentro de casa, que ele estava na beira da porta.
e cega todos aqueles homens a ponto de eles não encontrarem mais a porta de Ló para baterem. Uma situação crítica, né? Uma crise estabelecida ali. Os homens daquela cidade vivendo uma podridão, perversidade, uma pecaminosidade forte, a destruição daquela cidade já prometida, já profetizada e já ia acontecer, e Ló dentro daquela casa, dentro daquela cidade. Ló mostrou, através da proposta que ele fez para aqueles homens, de entregar suas próprias filhas, que aquela cidade já tinha pervertido também um pouco da sua moral. Porque aquela atitude, o abuso das filhas, ou um estupro naquela época da sua família, era uma coisa odiosa para o povo de Israel. Então não era uma coisa aceitável. Mas ele já tinha permitido aquilo no seu coração. Ele podia não ter falado nada, ele podia ter feito outra proposta, mas ele falou aquilo, o que já demonstrou uma corrupção no seu coração. Mas os anjos então dão a notícia para aquela família. Eles reúnem a família e falam: olha, eu vou destruir, nós viemos para destruir essa terra, essa cidade, só que nós queremos salvar vocês. Então juntem as coisas de vocês, no sentido das coisas, as pessoas, não eram coisas não, desculpa aí. Juntem vocês e vamos embora. De manhã a gente sai. Então, ele falou: avisem os parentes, todos os parentes. E Ló saiu falando para os genros, que seriam os futuros genros, eles eram noivos ainda das suas filhas. E ele fala, os caras riem, não acreditam. Bom, enfim, dormiram. De manhã, os anjos acordam eles puxando pelo braço: vamos embora, que tem pressa. E foram, fugindo daquela cidade. Foi Ló, a esposa de Ló e suas 2 filhas. E eles foram, os anjos deram uma ordem, falaram: olha, vocês vão para o monte, vocês não parem em lugar nenhum, não olhem para trás, e quando chegarem lá, fiquem. E ele falou, e Ló ainda teve a ousadia de falar assim: mas não, para o monte não, eu tenho medo de ir para o monte, me manda para aquela cidadezinha ali, ó, mais perto. E ainda perto, né? E o anjo falou: tá bom, então vai para lá, vai para Zoar, né, a cidadezinha. E então eles vão. E quando eles chegam em Zoar, a cidadezinha, a destruição vem sobre Sodoma. E quando acontece a destruição, eu não sei se há um barulho, se alguma coisa acontece, ou se há uma saudade só no coração mesmo da esposa de Ló, que ela olha para trás. E ela desobedece a ordem daquele anjo, que era uma ordem de Deus. E ela olha para trás e naquele mesmo momento, exato momento, ela se torna uma estátua de sal. E morre. É uma história forte, que muitas vezes a gente pode pensar: poxa, será que foi verdade? Mas foi verdade. Aquela cidade realmente foi destruída. E é engraçado que o Mar Morto, hoje, que nós conhecemos, ele foi afetado por essa catástrofe naquela cidade. Porque ele era próximo a Sodoma e Gomorra. E ele hoje não tem vida, até hoje não tem vida, né? Até hoje não tem vida. Que história triste. Agora, onde estava o coração daquela mulher para ela ter olhado para trás? Eu queria ler com vocês o texto de Lucas 17. Lucas 17, Jesus fala sobre essa mulher. A partir do versículo 28, tá? Vamos ler. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Jesus mandou nós lembrarmos da mulher de Ló. E nós estamos lembrando. Uma mulher materialista. Uma mulher que foi corrompida no seu coração pelas coisas da terra. Os bens, as coisas que ela tinha, os vestidos, os sapatos, as joias, talvez a casa, ou o status, a posição social, a glória. Nós não sabemos
tudo que ela tinha ali. Mas ela foi corrompida pelas coisas da terra, que fez ela ter a ousadia, a triste ousadia de desobedecer a Deus e olhar para trás. Com a oportunidade de ser livre da morte, ela foi ainda estúpida o suficiente para olhar para trás, por causa de coisas da terra. Onde está o seu coração? Qual é o teu tesouro? Essa mulher, a mulher de Ló, teve no seu coração, o tesouro do seu coração eram as coisas dessa terra. Eram seus bens, eram o que ficou para trás. Qual é o seu tesouro? Eu não sei se no teu coração hoje tem bens, tem coisas que tomam conta, tem coisas que, se Deus mandar você ir adiante e largar tudo, você vai querer olhar para trás. Deus conhece o teu coração. O Espírito Santo vai sondar o teu coração. E Deus está te convidando a refletir sobre isso. Qual é o seu tesouro? Onde está o seu coração? Quando eu era adolescente, eu me converti com 8 anos de idade antes, né? Eu me converti com 8 aninhos, numa Palavra da Vida, num acampamento. E ali mesmo eu tive o meu chamado para missões, levantei minha mão e falei, eu quero servir a Jesus. Era do fundo do meu coração e realmente foi profundo no meu coração. Mas quando eu tive ali perto dos 13 anos, meu coração encheu de dúvida. E eu fiquei ali, será que Deus existe? Será que é mesmo tudo verdade? Será que isso não é a historinha que meus pais me contaram? E tal, né? E fiquei com dúvidas profundas no meu coração. Eu não deixei de ir aos cultos, eu frequentava a igreja, mas no meu coração ficou longe de Deus. E eu me afastei de Deus no meu coração. Então eu fiquei 1 ano mais ou menos nessa distância de Deus. Mas ainda assim, eu era de uma família onde nós não éramos ricos, mas nós tínhamos uma vida muito boa, muito confortável. E eu podia comprar o que eu quisesse. E nós éramos acostumados a comprar roupas de marca. E aquilo para mim era importante. Eu tinha uma irmã 7 anos mais velha do que eu. Eu tenho ainda ela. E ela, por ser bem mais velha que eu, ela valorizava essas coisas antes de mim, né? Então eu passei a conhecer marcas antes do tempo que deveria conhecer, né? Então eu achava importante uma marca de tênis, uma marca de calça e roupa e tal, né? E para mim aquilo era importante, eu me sentia valorizada usando aquilo. E quando exatamente perto da minha conversão, que eu chamo a minha conversão, quando nessa crise que eu estava com Deus, distante, é quando eu voltei, tá? E bem nesse ano onde eu estava distante de Deus, meu pai, perto desses anos, ele tinha perdido o emprego, a gente ainda estava vivendo uma vida boa com tudo que ele tinha recebido, ele começou a plantar, ele é agrônomo, ele começou a plantar algodão nessa época, e as 2 primeiras plantações, veio chuva quando era para vir sol, e veio sol quando era para vir chuva. Então acabou. As 2 primeiras plantações foi pro beleléu, assim. E crise total, porque ele tinha feito um empréstimo antes para poder fazer a plantação e tudo aquilo. Então, dívidas e dívidas. Resultado, nada de dinheiro, né? E então nós passamos muito tempo sem comer carne, por exemplo. Então a gente comia arroz com abobrinha, arroz com legumes, arroz feijão, com ovo, alguma coisa assim, mas não via carne. Por muitos e muitos meses, eu não tinha o privilégio de ver minha mãe enchendo o tanque ou colocando R$10 de tanque. Minha mãe colocava R$1. R$1, vamos lá encher o tanque. Senão o carro ficava em casa e a gente ia a pé para tudo. Foi aí que eu comecei a andar de bicicleta bastante. Tudo eu fazia de bicicleta. Tem um lado bom sempre da história, né? Mas nesse tempo, a gente não pôde comprar roupas. E eu lembro que eu tinha uma calça. E as camisetas que eu tinha, minha mãe tinha costurado. Eu lembro que eu tinha uma camiseta azul turquesa, feita por ela, de malha.
que ela tinha comprado. Ela comprava as malhas lá num preço bom e fazia. Ela era costureira, fazia. Minhas roupas todas ela fazia. E era pouca coisa. E eu tinha um tênis. E eu ia para a escola. Meus pais ainda pagaram um preço alto e ficaram com dívidas grandes, mantendo a gente numa escola particular. Então, eu ainda ia para a escola particular naquelas condições, assim, né? E eu passei muitas gozações. Minha mãe conta, eu nem me lembro tantas assim, mas minha mãe conta de muito mais do que eu passei. E ela me conta que ela fez um macacão para mim, que me gozavam muito desse macacão. E que eu cheguei para ela uma vez e falei, ó, mãe, estão falando isso do macacão, que eu sou palhacinha e não sei o quê. E ela falou, nada, é inveja, filha. É mesmo, né? Tá bom. Então, eu continuei usando o macacão. Eu guardei esse macacão, até hoje eu tenho. Porque eu guardei porque ela fez para mim. E tudo que ela fez me teve um valor tão grande que eu não consigo doar. Eu dou tudo meu. Mas poucas coisas que eu tenho ainda que ela costurou, eu guardo. Porque ela fez com tanto amor. E talvez a pessoa que vai receber não vai ter noção do valor que tem para mim, né? E eu guardei esse macacão ainda. Tem que achar ele. Mas eu me lembro também de eu ter um apelido perto da 5ª série na escola. Eu tinha um tênis, né? E o meu apelido eu descobri depois de um bom tempo. Por que eu tinha esse apelido? Era Max, meu apelido. Oi, Max, tá, não sei o que é Max. Eu não achava feio, não sabia por que era, então estava tudo bem. Mas depois eu descobri que é porque o meu tênis era Air Max. Então, e eu só usava ele, então todo mundo me chamava de Max para me gozar, que eu só usava um tênis e todo mundo tinha um monte. Mas aquilo tudo, aquele tempo, aquela fase da minha vida, serviu para testar qual era o meu tesouro. Para moldar o meu caráter. Porque eu era apegada às coisas dessa terra. Aquilo era importante para mim. E eu era criança. Eu precisava crescer com os valores de Deus no meu coração. E Deus usou aquela crise financeira, não só para a conversão de toda a minha família, que foi o mais importante, que foi ali que meu pai se converteu, minha mãe se consagrou mais a Deus e eu me converti. Mas também para mudar os meus valores. Para me fazer valorizar o que realmente tem valor. Talvez eu tenha ido para um outro extremo, não sei, mas eu quero contar para vocês uma coisa. Eu não compro roupa, vocês podem não acreditar, mas, por exemplo, tudo que eu estou vestindo aqui, não fui eu que comprei, eu ganhei. Tudo que o Tércio está vestindo, incrivelmente também, não foi ele que comprou, ele que ganhou. E o que as meninas estão vestindo também foi o que... presentes, doações, presentes. Deus conhece meu coração e Ele tratou isso na minha vida. Deus sabia que precisava curar o meu coração e tirar esses tesouros do meu coração. Hoje, eu não preciso. E antes de eu perceber a necessidade, Deus já mandou uma sacolada de roupa. E, gente, nunca me foi motivo de vergonha, nunca me foi motivo de constrangimento. Pelo contrário, é uma festa em casa. Quando chega as malas, sacolas de roupa, em casa... é uma festa, desfile de moda. Vamos lá, meninas, desfile de moda. É muito legal. E elas festejam junto com a gente, se alegram com isso, porque é uma loja em casa. Uau! Uma bênção. Então, Deus tratou meu coração. Eu não estou pedindo para você fazer a mesma coisa que eu. Não, porque Deus, quando Ele tira do nosso coração, a gente consegue comprar também. Com o coração no lugar. Né? Porque do mesmo jeito que Ele provê roupas doadas ou presenteadas, Ele provê o dinheiro para comprar as roupas com moderação, né? Sem que isso tome conta do nosso coração. Mas qual é o tesouro do seu coração? Para mim já foi um dia já foi coisas. Mas Deus pediu para mim as coisas, para que Ele fosse o tesouro da minha vida. Mas qual é o tesouro do seu coração? Outra mulher que a gente pode receber ensinamentos na história da Bíblia é a história de Rebeca. Rebeca é uma mulher linda,
Pensa, a Bíblia diz que ela era linda, mas os estudiosos dizem que ela era uma das 3 mulheres mais lindas da Bíblia. Então pensa, era linda. Junto com Esther. A Esther era uma delas que foi a mais linda daquele reino todo. Então, Rebeca era uau. A história de Rebeca é uma história muito linda. Também tem a ver com Abraão. Abraão tinha um filho, Isaac, o filho da promessa, o filho precioso, que trouxe alegria para o coração de Sara e Abraão. E Isaac estava já perto dos seus 40 anos. E precisava casar. E a mãe tinha morrido. Ele estava triste. E Abraão pensa assim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu servo aqui. Vou pegar esse meu servo mais fiel, mais antigo, que eu confio. E ele vai lá na minha terra procurar a esposa para Isaac. O servo ainda fala, manda Isaac lá. E por que eu? Daí, não, Isaac não pode voltar. Deus me mandou sair, eu não vou voltar e nem Isaac vai para lá. Você vai lá e traz a mulher para mim. E ele foi com uma missão poderosa. E ele foi com muito temor do Senhor no coração para cumprir essa missão. Esse servo foi. E foi. Foi com os camelos, com presentes para a futura esposa e com seus servos, uma tropa. Quando ele chegou lá, ele pediu para Deus um sinal. Ele sentou na beira de um poço e falou assim, Senhor, o Deus de Abraão, se o Senhor for bom comigo, faz com que esse sinal aconteça, faz com que isso aconteça. Que quando uma mulher descer, a mulher que descer aqui, eu pedir água para beber e ela oferecer a mim e aos meus camelos, seja ela então a esposa de Isaac. Deus não tinha nem falado com ele, nem trazido nada ao coração, ele ainda estava falando com Deus. Chega a Rebeca, com um cântaro aqui, ó. Lá, chegando no pôr do sol. Pensa no cenário, uma mulher lindíssima, jovem, com um cântaro aqui, longos cabelos, desfilando, sozinha, descendo até o poço. Uau! Aquele servo olhou, não tinha como não olhar. Será que é ela? Já o coração apertou. O medo, o primeiro teste, está chegando a hora. Ela chega e ele pede então água para beber. E aí ela oferece a ele, claro, prontamente. E já, diretamente, ela já, olha, e eu posso servir também aos seus camelos. E vai lá, enche a água e põe para os seus camelos e oferece. E ele só observando atentamente o cenário. É ela. De repente ele entra numa conversa com ela e descobre então que ela é sobrinha neta de Abraão. Então ela era da família. É ela. Ele não pensa 2 vezes, ele já enfia nela um pendente, um negócio que punha no nariz, que eu não sei, que os árabes também usam, inclusive, um negócio de ouro assim no nariz. E umas pulseiras. Então ele já estava certo. Paz, que Deus é esse que responde tão rápido? Como pode? E ela já fala, não, você pode ser hospedado na minha casa, vamos lá, não tem problema, minha família te recebe. Então, pensa numa mulher linda, serva, trabalhadora, porque é ela que vinha buscar água no poço todo dia, bondosa, gentil, educada, hospitaleira, muita coisa numa mulher só. De uma vez, assim, em um dia já conhecer tanta coisa boa. Então, o servo vai até lá com ela na família. Na verdade, ela vai até lá, o irmão conta para a família, o irmão vai lá e busca o servo e leva ele até lá a família. E aí, eles têm uma reunião familiar, onde ele conta toda a história e faz o convite, então, para que ela siga com ele a caminho da terra prometida, junto com o prometido Isaac. Até que o pai fala, opa, mas está muito cedo, fica mais uns 10 dias aí, fica aí, peraí, calma aí, é minha filha. Vamos perguntar para ela se ela quer ir junto com vocês. E chama ela e ela, vou, claro que eu vou, estou indo. Então, além de tudo, corajosa, ir de uma vez para uma nova terra, com um cara que ela não conhecia, para casar com um outro homem que ela também não conhecia. Tem que ter muita coragem. Olha, glória a Deus. Para as mulheres daquela época, glória a Deus, né? Hoje, imagina se fosse hoje. Pense. Uau.
Exigiu fé. Ela tinha uma fé inabelável no Senhor. E a fé dela percebeu, testificou no coração dela de que isso era de Deus, tudo que tinha acontecido. E ela em paz foi. Quando ela está chegando. Pensa numa história perfeita. Sabe a história de Isaac e Rebeca? É aquela história de filme de adolescente que as meninas ficam assim... História de princesa, história tudo perfeita, de amor à primeira vista. Essa é a história de Isaac e Rebeca. Então ela chega nos camelos, e eu lembro que o Shane, uns domingos atrás, pôs uma foto da Michelle em cima dos camelos, e que ele olhou para Michelle e tal. Bem assim, ela linda, belíssima, em cima dos camelos, chegando. E Isaac olha ao longe, o que está chegando? Ele sabia o que estava esperando. Estava atento, eu acho que ele não tirava o olho do horizonte ali. E ela pergunta, quem é aquele homem? E o Senhor fala, é o meu Senhor. E ela põe o véu assim, cheia de charme, porque ia ser o encontro. E ali eles se conhecem, ele ama ela de cara, amor à primeira vista, ela também. E fala a palavra de Deus que ele foi consolado pela morte da sua mãe, pelo amor da sua Rebeca. Que história linda. Olha, maravilhosa. E para embelezar mais um pouco ainda a história, ela era estéril. Ela era estéril e por 20 anos de casamento, ela não pôde ter filhos. Pensa, 20 anos de casamento. A gente às vezes passa 5 anos sem filhos e já fala assim, nossa, eu preciso fazer um tratamento, eu preciso fazer alguma coisa nela. 20 anos de 0 filhos, né? De esterilidade. Até que Isaac, precioso, homem de Deus, sacerdote, como vocês fizeram hoje, pôs a mão sobre a cabeça dela e orou. E ele pediu a Deus, Deus, cura a minha mulher, cura ela dessa esterilidade. E fala a palavra de Deus que Deus ouviu as suas orações. Eu não sei se ele orou pelos 20 anos todos, ou se ele orou nos últimos anos, eu não sei quanto tempo ele orou, mas ele orou. Ele foi sacerdote do seu lar. E Deus deu, então, gêmeos. Pensa, olha, não parece tudo lindo? É uma história muito linda. Porque quem não sonha, que menina nova, que nunca teve filhos, não sonha em ter gêmeos? Não é verdade? Nunca teve filhos, entendeu? Sonha em ter gêmeos. De uma vez, coisa boa, né? Eu sonhava em ter gêmeos. A gente falava, ai, tomara que a gente tenha gêmeos. Porque não é fácil ter um, né? De uma vez, primeiro é tanta mudança, é tão gostoso, tanta bênção, mas não é fácil. Gêmeos sempre traz um agito maior para casa. E Deus ainda deu o sonho dela, gêmeos. E ela sentia tanta dor na gestação, que ela perguntou para Deus, Deus, eu vou morrer porque é tanta dor que eu estou sentindo. E Deus fala com ela, tem 2 nações no seu ventre. 2 povos se dividirão. E o menor servirá, o menor dominará sobre o maior. O maior servirá ao menor. Uma profecia sobre os seus filhos. Ela ouviu aquilo, mas em vez de ela guardar no seu coração, como Maria fez, né? Guardou em submissão e continuou obedecendo, esperando o que Deus iria fazer. Na sua gravidez, no seu parto, no nascimento dos seus filhos, a sua vida tomou um outro rumo. E de uma história tão linda, passou a ser uma história tão feia. Rebeca, a partir dali, a partir da sua gravidez, e a partir dessa profecia, ela não soube lidar com aquilo que ela ouviu. E ela achou que tinha parte daquilo, e ela preferiu o mais novo. Ela favoreceu o mais novo. E ela então começou a cuidar, amar, tudo o mais novo, e o Isaac ficou cuidando então de Esaú, o mais velho. Ela ficou com Jacó, e ele ficou com Esaú. E isso foi crescendo, e esse favoritismo estava instalado ali. Pensa, uma mãe que foi criada por Deus para amar os seus filhos de uma maneira igual, de ser um exemplo do amor de Deus para a vida dos seus filhos. Ela, já falhando ali, favoreceu um ao outro.
para aumentar o processo, ela começou a mentir para Abraão. Oh, eu estou trocando todos os nomes hoje. Tá bem que eu estou percebendo ainda, né? Ela começou a falhar com seu marido Isaac. Um amor tão lindo, tão lindo, que começou de uma maneira tão linda. Mas não, quando os filhos chegaram, infelizmente os filhos, ou o filho, Jacó, assumiu o trono do seu coração. E o tesouro que antes era o Senhor, passou agora a ser Jacó. Por causa de Jacó, ela traiu Isaac. A confiança mentiu, enganou. Ela favoreceu Jacó. Ela enganou e roubou do seu filho mais velho. Ela fez tanta coisa feia. Ela manipulou. Ai, gente, leiam a história depois com os detalhes. Tão triste ver uma mulher manipuladora. E essa característica, manipulação, né? É uma característica muito comum em mulheres, misericórdia. Homens também, mas infelizmente é mais vista em mulheres. Eu posso dizer que eu fui uma manipuladora. Eu aprendi a ser quando era criancinha. Porque eu sabia como conseguir do meu pai o que eu queria. Aí eu sabia falar com ele. A minha mãe ajudava nisso. Minha mãe falava assim: Martinha, só você consegue conversar com o papai e conseguir as coisas. Vai lá, pede para ele isso, pede para ele aquilo. E eu ia. Pai, né? Então, e eu aprendi. Aprendi a ser uma mulher manipuladora, a conseguir o que eu queria e fazer o que... Sabe o que é uma mulher manipuladora? É uma mulher orgulhosa, é uma mulher que não confia em Deus. Por quê? Porque ela acha que ela pode, que ela sabe mais do que Deus, ela pode ajudar a Deus. Ela acha que pode controlar. Ela quer assumir, na verdade, o lugar de Deus. E Rebeca, ela assumiu o lugar de Deus ali. Ela ouviu a profecia, falou: o mais novo vai ser maior. Então, o mais velho servirá o mais novo. Então, eu vou fazer isso acontecer. E ela, em vez de ela confiar na soberania que Deus ia fazer isso acontecer da melhor maneira, ela fez da pior maneira que poderia ter sido feito. Manipulação é demoníaca. Eu posso te dizer assim que eu ainda no meu casamento eu fui muito manipuladora. Eu já confessei, Deus me mostrou isso há alguns anos atrás. Eu compartilhei até no culto isso aqui, num momento do culto, ainda quando estávamos lá na Silva Jardim. E eu pedi perdão para o meu marido e falei: Deus me mostrou a minha miséria, mostrou o quanto eu estava manipulando e o quanto eu fazia as coisas acontecerem como eu queria, dobrava. Mas eu me arrependi. Eu percebi isso em mim. Eu enxerguei esse pecado em mim. E eu nunca mais permiti que isso dominasse meu coração. Eu sei que isso é algo que pode até parecer e pode até trazer para a mulher um poder. Tanto que eu não gosto daquela expressão: o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Gente, isso é manipulação. Manipulação. Pescoço, né? É o pescoço que vira, não é? E é por isso que a gente falava isso. Né? Não, o homem é o cabeça sim. E nós estamos ao lado dele para apoiá-lo. A gente está debaixo da autoridade dele para levantá-lo, para enxergar o que eles têm de melhor, para poder fazer com que eles alcancem aquele propósito que Deus tem para eles. E nós vamos ser abençoadas junto, porque eles são a nossa cabeça. Quando a cabeça é abençoada, quando o óleo é derramado, o corpo todo é abençoado. Agora, se a cabeça é pisada, se você pisa, você vai ser pisada também. A manipulação é triste. Então não permita isso não. Como Rebeca na sua vida. Mas a Rebeca teve no seu coração, ela teve como tesouro no seu coração Jacó. E o fato de ela ter Jacó, uma pessoa, pessoas dessa terra, não são coisas dessa terra, mas ainda é dessa terra. Ainda vai ficar, né? O espírito vai, mas o corpo fica. E lá seremos outros.
Onde está o seu coração? Rebeca perdeu o marido, perdeu a confiança do seu marido. E foi se distanciando do seu marido. Perdeu o amor do seu filho Esaú e o privilégio de ser uma bênção na vida dele. Ela deformou o caráter dos seus 2 filhos. A Bíblia fala que a iniquidade é a deformação de um caráter. A palavra iniquidade em hebraico é avon, que significa deformação. E essa palavra que Deus diz que a maldição vai até a 4ª geração daqueles que são amaldiçoados por Deus, né, que não obedecem a Deus. Até a 4ª geração. Então, essa deformação da iniquidade acompanha até a 4ª geração. E se você observar, o engano, a mentira, continuou nessa geração ainda por algumas gerações. Eu não sei qual é a deformação que você tem, ou que talvez você já tenha deixado na vida dos seus filhos, gerado. Mas Deus é o único que pode tirar toda e qualquer deformação, trazer cura. Qual é o seu tesouro? Onde está o teu tesouro? Rebeca ainda teve a tristeza de, no fim, no último engano lá, quando ela quis que Jacó roubasse, então recebesse a bênção, a bênção do pai, né, a bênção do primogênito, porque o primogênito tinha dois privilégios, a herança, né, e a bênção. Ele tinha trocado a herança, o direito da primogenitura, que era uma herança dobrada, com Esaú por causa de um prato de lentilhas. Lembra dessa história? Mas Rebeca ajudou ele a burlar ali a Isaac para que ele recebesse então a bênção de Esaú, que era a maior herança. E depois disso ela ficou com tanto medo, porque Esaú ficou furioso, que ela mandou Isaac fugir para a casa de Labão, o irmão dela. E desde então ela nunca mais viu seu filho, morreu sem ver o filho amado. Então, além de perder o marido, o filho mais velho, ela perdeu também o amado. Graças a Deus, porque Deus é gracioso para nos restaurar. E Deus ainda, mais para frente, tem um encontro com Jacó maravilhoso, para transformar ele de enganador para um homem de Deus, um homem que viu Deus, um homem que lutou com Deus. E ele voltou para restaurar com seu irmão, e teve uma outra história para trazer bênção para esse povo de Israel. E teve o privilégio de não só abençoar um filho, como foi na sua casa. Porque Esaú chega para o seu pai e fala: pai, ainda tem alguma bênção para mim? E o pai fala: não tem. Pelo menos Jacó mudou essa história. E ele abençoa então os 12 filhos dele. Ele dá uma bênção para cada filho. Mas Rebeca teve essa dor. Onde estava o coração dela? Nos filhos. Talvez o teu tesouro hoje, quando você pensa assim: ai, qual é o meu tesouro? É o meu filho, são os meus filhos, talvez o meu marido, talvez o meu futuro namorado, talvez o filho que eu ainda nem tenho, o desejo, o sonho de ter filho, ou talvez teu pai, tua mãe, pessoas dessa terra. Pessoas não podem ser tesouros. Nós não podemos acumular tesouros nesta terra, porque a traça e a ferrugem consome, corrói, morre, acaba, fica. Quando o nosso coração está aqui, por coisas ou pelos filhos, nós perdemos a alegria de viver quando isso acaba. Eu posso dizer da minha vida, quando eu tive as meninas, né? Eu não era mãe, meu sonho era ser mãe, desde pequenininha. Assim, uau! A brinquedo que eu mais gostei, eu nunca gostei muito de brincar de Barbie, boneca, assim tal. Mas eu gostava de bebezão, porque eu queria ser mãe. Eu sempre quis ser mãe.
E quando a gente casou, esperamos, sonhamos, planejamos, e a gravidez foi perfeita, sabe aquela gravidez sonhada, eu li um monte, acompanhei tudo, não tive enjoo, não tive nada, sabe, tudo perfeito. E quando a Lailinha estava nascendo, nasceu, ela teve já, na primeira semana de vida foi detectado, então, que ela tinha um probleminha no coração. E a gente, então, foi acompanhando, foi vendo, e como vocês já sabem, ela tinha uma comunicação interatrial no coração, que era um pouquinho mais delicada, porque tinha, que era na parte de cima do baraquinho do coração, e tinha uma veia invertida. Então, tinha que fazer uma cirurgia, tinha que abrir e fazer uma cirurgia. Não ia voltar como um soprinho, não ia voltar e fechar sozinho. Precisava de uma cirurgia, ou até mesmo de um enxerto. E aquilo pesou muito no nosso coração. Então, vocês sempre ouvem o Tércio falar sobre o lado dele na cirurgia, mas eu vou contar um pouquinho do meu lado. Aquele momento da cirurgia da Laila, né, até os 3 anos e 10 meses, porque 4 anos era o máximo limite para ela fazer cirurgia. Então, até a gente marcou, então, para 3 anos e 10 meses, o máximo. Porque a gente queria que Deus curasse ela com um milagre. A gente queria que fosse sobrenatural, que não precisasse da intervenção de um médico. Porque eu queria. Eu não queria sofrer, né? E eu orava muito por isso. Orava, a gente orava junto, a gente orava como igreja. Muita gente orou. Muitas igrejas oraram com a gente nisso daí. A gente às vezes vai nas convenções e tal, as pessoas vêm, você que tinha uma filhinha com problema no coração, a gente orou por ela. Então foi muito especial tudo aquilo. Mas eu percebi depois de um tempo, né, quando ela estava perto da cirurgia, que infelizmente eu tinha colocado as minhas filhas, que ali a Radassa já tinha nascido, já tinha um aninho e pouco, eu tinha colocado elas no meu coração, no trono do meu coração, e elas passaram a ser o meu tesouro. Elas eram a minha motivação de acordar e a minha motivação de dormir, a minha motivação de dizer sim, a minha motivação de dizer não. Se elas estavam bem, eu estava bem, se elas estavam mal, eu estava mal. Se elas estavam corizando, eu não queria mais sair para lugar nenhum. Não, elas estão corizando. Tá, eu vou ficar, vai lá você. Tudo era por causa delas. Eu li, todos os livros que eu li foram por elas. Tudo que eu recebia, tudo era um foco elas. Para quem me conhece naquela época, eu acho que vai ter uma compreensão, talvez, um pouco daquele momento. Porque realmente eu fiquei muito focada na maternidade. Mas quando chegou a hora da cirurgia, meu coração apertou. E Deus falou, e aí? Quem é o teu tesouro? Quem é? E foi aí que uma mulher ligou para mim 1 semana antes da cirurgia, a cirurgia já marcada, e eu ainda crendo que Deus ia fazer a cura até um dia antes da cirurgia, né? E podia fazer. E uma mulher ligou para mim e falou, Martinha, eu quero só te trazer paz, eu fui curada, ela tinha tido uma experiência linda de cura com Deus e tal, mas eu quero te dizer que Deus pode curar através dos médicos também, fica tranquila e tal. Não, olha, muito obrigada, irmã, muito obrigada, mas eu tenho a paz de Deus, de que eu vou continuar orando pela cura até o fim e tal. Eu dei um chega para lá na irmã, assim, que foi tão feio. Ela ficou triste comigo, machuquei o coração dela. Depois tive que pedir perdão para ela. Mas porque meu coração, ela tocou no meu tesouro. Mas quando Deus tocou, aí eu rendi, né? Quando estava um dia antes da cirurgia, a gente já estava ali, a gente orou, eu e o Tércio, foi um tempo muito profundo com Deus. Mas para mim um momento muito forte foi um momento onde ela estava lá no centro cirúrgico, fazendo a cirurgia. Eu sabia que qualquer momento o médico poderia abrir a porta e falar, sinto muito, mãe, ela partiu. Eu sabia que podia acontecer isso. E eu me lembro muito bem que a gente se reuniu com uma igreja ali, tinha umas 30, 40 pessoas naquele hospital. E demos as mãos e oramos assim.
E aquele momento nós entregamos a Laila para Jesus, para Deus. Como Abraão entregou Isaac no altar. Falou, Deus, ela é tua, o Senhor nos deu, o Senhor pode levar, se o Senhor quiser. Mas nós não queremos. Se o Senhor quiser ainda que nós cuidemos dela, nos dê essa chance. Mas Deus conhece o nosso coração, e Ele sabe que foi de coração. Naquele momento, eu entreguei o tesouro do meu coração para Deus. E entreguei junto a Radassa, porque as filhas eram meu tesouro. Eu confesso que foi muito difícil, porque quando a gente acabou a oração, o médico abriu a porta. E faltava ainda, na nossa cabeça, segundo o que eles tinham planejado, 2 horas de cirurgia. Quando ele abriu a porta, você imagina que eu gelei da cabeça aos pés? E ele falou assim, acabou a cirurgia e foi tudo bem. Muito melhor do que esperávamos. Foi a resposta de Deus falando assim, aqui está o cordeiro. Para, não mata Isaac. Olha o cordeiro aqui do sacrifício. Glória a Deus, né? Que tem graça sobre nós e sabe o que fazer com a nossa... Para cada um Deus tem um plano, né? Mas eu me lembro o quanto isso fez diferença na minha vida hoje. Elas sabem que elas são presentes na nossa vida, são alegrias na nossa vida, mas não são o nosso tesouro nessa terra. Hoje eu falei com a Laila, inclusive, ela chegou perto de mim, ela falando para mim um monte de coisa bonita de mãe. Ai, mãe, você é isso, você é aquilo. Eu falei, filha, você é uma alegria tão grande para mim, você é muito preciosa para mim. Ela, mas eu sou a terceira, né? Primeiro Deus, depois papai, depois eu e a Radassa. Filha, é assim mesmo. Glória a Deus. Elas sabem que são valorosas, elas sabem que são insubstituíveis, mas elas sabem que elas têm o lugar delas no nosso coração. Porque nós somos criados para amar, né? Nós somos criados como mães para abençoar nossos filhos, para amar, para fazer o nosso melhor, nos dedicar e tudo. Mas eles não foram feitos para serem nossos tesouros. Eles são presentes que nós devolvemos para Deus. Nós somos simplesmente mordomos. Porque eles vão voar um dia. E aí? Se eles forem nossos tesouros, onde estará a nossa vida? Né? Glória a Deus que não são os nossos tesouros. Mas como está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Será que no teu coração os teus tesouros são os filhos? Quando você levanta, quando você acorda, ou quando você pensa em ter alguma motivação de viver, o que te motiva são os seus filhos? Que o Espírito Santo sonde o seu coração para revelar a você, para que você possa entregar esse tesouro para o coração do Pai, né? Mas eu queria conversar com vocês sobre uma última mulher. Uma mulher muito especial, que a gente pode encontrar a história dela no livro de Juízes, capítulo 4, que conta que é uma juíza de Israel, a única juíza em Israel. O juiz naquela época não é o mesmo que é hoje, né? O juiz naquela época era um governador, era um político. E Débora foi escolhida pelo povo, foi a única mulher com um cargo político assim, eleita pelo povo. Que honra, né? Débora, ela era esposa de Lapidote, então ela era uma esposa, tinha sua casa, suas atividades, suas tarefas diárias, e provavelmente ela era mãe também. Não se fala de filhos, de crianças, nem de jovens ali. Mas pela cultura se sabe que provavelmente ela era mãe também. Então ela tinha sua vida, ela tinha muitas tarefas para fazer, numa época que não tinha facilidades na cozinha, nem na casa. Mas ela conseguia tempo para servir a Deus. Diz a história de Débora que ela tinha uma conexão com Deus tão profunda que Deus falava intimamente para ela, e ela era uma profetisa de Israel. Deus falava com ela e ela falava com o povo. E por ela ter uma conexão tão grande com Deus e uma disposição, uma dedicação tão profunda do seu coração, ela separava tempo na vida dela, todos os dias, para ir no alto de uma montanha, numa palmeira, e fazer daquela palmeira o seu escritório.
de aconselhamento. E todas as tardes, o povo de Israel ia para lá, naquela palmeira, para se aconselhar com ela e para ouvir um conselho para situações difíceis, resoluções de problemas. Que mulher abençoada. Ela tinha todas as oportunidades para dizer, eu não tenho tempo para nada. Eu sou mãe, sou esposa, eu tenho mãe minha vida aqui. Mas ela priorizou o reino de Deus. Ela priorizou o reino de Deus e obedeceu a Deus naquilo que Ele mandou. Mas Deus deu uma ordem. E Deus pegou e falou assim, olha, Débora, eu vou vencer aquele rei Jabim. Rei Jabim era um rei daquela época, dos cananeus, que oprimia há 20 anos Israel, e Israel tremia de medo por aquele povo, porque eles tinham 900 carros de ferro, então ninguém destruía eles, eles eram um poder bélico daquela época. Por quê? As armas daquela época eram flechas e fundas, as mais poderosas. E carro de ferro, como que ia alcançar alguma arma ali? Vitória na certa. Então, era 20 anos de opressão. 20 anos. E Deus fala para Débora, pode falar para o povo, pode liderar, dar a palavra para um comandante aí, que vocês vão guerrear e vocês vão vencer. E ela corajosamente vai lá, chama um comandante do norte chamado Baraque, que coincidentemente seu nome significa bênção em hebraico. E ela dá o desafio para Baraque, fala assim, Baraque, Deus está dizendo que vai dar vitória para nós contra o povo do rei Jabim, contra o comandante Cícera. Então, prepara aí 10.000 homens e vamos guerrear. E sabe o que Baraque fala? Eu só vou se você for junto. Pensa, eu fiquei pensando, meu Deus, que mulher é essa? Ela devia ser uma mulher muito forte, muito ousada, e ele estava inseguro, vamos dizer assim, né? Eu só vou se você for junto. Mas ela fala, eu vou, tá bom, eu vou. Eu não sei, mas eu acredito que naquela época a mulher não ia para a guerra. Eu sei que não ia, mas eu não sei de nenhuma história de alguma mulher que foi. Mas ela foi. Ela foi. Uau! Essa mulher, assim, eu queria ter um pingo dessa coragem. Porque ela já não tinha feito muito, já não tinha ultrapassado seus limites de dedicar tempo para ser conselheira, para ser profetisa daquele povo. Ir para a guerra, uau! Passou muito dos limites, né? E ela foi, obedeceu, mas ela deu uma palavra para Baraque. Falou assim, tudo bem, eu vou, mas não vai ser tua honra de vitória nessa guerra. Porque Deus vai entregar Cícera, o comandante, nas mãos de uma mulher. Ele, não tem problema não, vamos lá, vamos embora. E foi. E ela foi, eu acredito que ela não... Eu acredito, tá? Eu fico imaginando assim, uma senhora lá, ela não... Eu acredito até que ela pôs uma armadura e tal, mas ela ficou ali, olha, de mãos levantadas, orando, abençoando aquele exército e tal, não com armas, com a oração. E na hora da guerra, quando o povo do comandante Cícera estava descendo com os carros de guerra, aquela coisa assim, Deus tinha mandado uma chuva, pensa na chuva, igual aquelas de Porto Alegre, assim, chuva. E aí ela fala assim, é agora, Baraque, pode ir, Deus já entregou nas suas mãos. E eles vão. E sabe o que acontece? Os carros de ferro ficam atolados na lama. E point, acabou, não tem jeito, acabou. Eles não tinham o que fazer, eles tiveram que sair a pé, correndo, porque nem arma eles tinham ali dentro. E foram todos mortos. Cícera, que era o comandante, o principal, saiu correndo e foi para um lugarzinho, num monte, que fugindo. Chegou numa cidadezinha que tinha um povo que habitava em tendas. E uma mulher chegou para ele e falou assim, pode vir aqui, pode se esconder aqui. Outra mulher de Deus, assim. E ele entrou lá pedindo água dela. Não, pode ficar aqui, não tem problema. E ela pega um copo de leite, oferece a ele. E ele cai num sono profundo, um leite bem forte. E ela pega uma estaca da tenda dela, um martelo, e finca na fonte dele.
Chocante. Cada história. As mulheres daquela época, eu confesso que, uau! Nossa, eu não queria viver naquela época. Eu acho que eu não sei. Eu não ia ter força, estômago, coragem, sei lá. Mas uma estaca na fonte é poderoso o negócio. Mas uma mulher derrotou Cícera, como a profecia de Débora tinha sido dita. Débora voltou com Baraque assim, ó, cantando, louvando a Deus. Se vocês quiserem ler, depois no capítulo 5 de Juízes, tem o Cântico de Débora, que é uma celebração a Deus, que ela fala que Deus chegou andando como se fosse o comandante do exército, que ele foi à frente da guerra. Ela deu toda a glória a Deus. Essa foi uma mulher onde o seu tesouro não eram pessoas, não eram coisas, mas eram o seu Senhor e o fazer a sua vontade. Ela não mediu esforços, ela não contou os prejuízos que ela poderia ter na obediência ao Pai. Porque ele era o tesouro dela. Isso é ter Deus como tesouro. Onde está o teu tesouro? O tesouro de Débora era o Senhor. Era a vontade de Deus. E a vontade de Deus sendo soberana sobre a vontade dela. A fé tem tudo a ver com obediência. Na verdade, fé é obediência. Quando a gente vê a lista dos heróis da fé em Hebreus 11, a gente vê uma lista de pessoas obedientes. Em pequenas atitudes, em grandes atitudes, pessoas obedientes. Não pense que você é uma mulher ou um homem de fé se você não obedece o que Deus manda. Mas se você obedece nas pequenas coisas, você é uma pessoa de fé. Então, onde está o teu tesouro? Deus é o teu tesouro? A vontade de Deus é o teu tesouro? Eu queria ler com você um versículo. Mais um versículo. O versículo está em Mateus 13, 44. Eu vou ler com vocês. Jesus, ele está explicando sobre o reino de Deus e falando várias parábolas, explicando de alguma maneira para que o povo pudesse entender o que era o reino de Deus. A grandeza desse reino maravilhoso que estava chegando através da chegada de Jesus na terra. E ele explica então essa pequena parábola. Fala assim, o reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, o escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo o que ele tem e compra aquele campo. Sabe o reino de Deus? Jesus estava falando assim, o reino de Deus, se você conhecer o reino de Deus, você vai entender que não tem nada que tenha mais valor do que isso. Você vai encontrar um tesouro, e aí você vai vender e vai deixar tudo o que você tem, transbordante de alegria, para assumir aquele tesouro. Qual é o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Onde está o teu coração? Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. A gente conversou sobre 3 mulheres, 3 histórias, 3 tipos de tesouros, 3 finais, muitas consequências. Se você continuar lendo a história da mulher de Ló, da história de Ló ali, é triste. Porque as filhas embebedam o pai e têm relações com o pai. E as 2 engravidam. Imagina a podridão daquela mente, daquele coração. Perversão que já tinha corrompido, né, naquele coração. Aqueles bebês foram líderes de 2 povos, os amonitas e os moabitas. Os 2 povos que mais deram trabalho para o povo de Israel. 2 inimigos de Israel. Onde está o nosso tesouro? A gente não sabe que as nossas escolhas,
interferem em muitas vidas, não só na nossa. Seu tesouro está nos bens, numa posição, nas coisas dessa terra, ou nas pessoas, em filhos, marido, esposa, pais, amigos, ou no único lugar que vale a pena, no único lugar que pode ser um tesouro de verdade, pode te levar para a eternidade. Nós vemos Eva, no início de tudo, tendo duas escolhas: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela escolheu qual? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje nós temos a escolha. Hoje a responsabilidade é nossa. Não é de Eva, não é da mulher de Ló, não é de Rebeca e nem de Débora. São de mulheres simples como nós somos. Simplesmente Martinha, simplesmente Nayane, simplesmente Ivone, simplesmente Márcia, simplesmente Marias, simplesmente Déboras, simplesmente Lucianas, Evelyns, simplesmente Cris, simplesmente vocês, Cris. Deus está chamando vocês, cada uma de vocês, mulheres, hoje. Eu quero dar um desafio especial para as mulheres, mas também para os homens. Deus está nos chamando para um relacionamento mais profundo com Ele. Ele não quer ficar no superficial. Ele não quer um relacionamento de oi e tchau, aquele cumprimento de domingo que todo dia, que bom te ver, boa semana, tchau. Não, Deus quer mais profundidade. Deus quer todo dia, Deus quer intimidade, Deus quer as tuas lágrimas, Ele quer chorar contigo, Ele quer lutar contigo, Ele quer dividir, na verdade Ele quer tomar o teu fardo. Entrega teu coração para Ele, porque Ele cuida melhor do que você. Se você entregar os teus tesouros, é ainda possível que você desfrute de alguma coisa. Porque Ele cuida muito bem, tudo é dEle. Ele que nos dá o privilégio de desfrutar. Faça dele o seu tesouro. Se você viver na sua vontade, o fim é certo. Desastre, tristeza, maldição. Mas se você viver na vontade do Pai, o fim também é certo. Vitória, alegria e bênção. Muita bênção. Muita bênção, transbordantemente, infinitamente mais. Uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Sabe o que é isso? É quando você pega um negócio que enche, soca, chacoalha, soca, para caber mais. E ainda assim, transborda. É o que Deus tem para você. Deus está te chamando. Eu queria que vocês ouvissem essa música e cantassem com seu coração e fizessem essa escolha hoje. Eu vou pedir para que quem quisesse entregar o seu tesouro para Deus, que você venha aqui para frente, sim. Que você venha para cá. Seja a primeira vez que você está entregando. Vão ter pessoas que vão estar de amarelinho, que vão estar preparados para receber aqueles que pela primeira vez estão entregando esse tesouro para Deus. Que eu quero que Deus seja o meu tesouro, eu quero que Ele seja o meu Senhor. Essas pessoas vão orar com vocês, vão poder te ajudar, a te conectar com alguém que possa te apoiar durante a semana. Então vem até elas aqui, mas aquelas que desfocaram no meio do caminho, que tinham uma fé inabalável como Rebeca, mas perderam o foco no meio do caminho. Ou talvez você quer renovar os seus votos com o Pai e falar: Deus, o Senhor é o meu tesouro e eu quero mais do Senhor. Vem para cá, vem para frente, vem, aceita o desafio. Fique em pé, toda a igreja em pé, para a gente cantar. E eu quero que você aceite esse desafio de vir aqui entregar para o teu papai do céu.
para o seu amor maior, para o seu verdadeiro tesouro, o seu coração, porque onde está o teu tesouro, está o seu coração, e onde está o teu coração, se é no Pai, está seguro. Vem lá. Pai, o Senhor conhece os corações, e o que importa é o que o Senhor vê. E Pai, o Senhor viu aqui cada coração, e que cada um, Pai, respondeu para Ti, Deus. Oh Pai, o Senhor conhece a nossa história, o Senhor conhece as nossas lágrimas, o Senhor conhece as nossas dores, Pai. Por isso, Deus, eu te peço que em nome de Jesus, Pai, o Senhor receba, Deus, o depósito, a oferta no altar, Pai, de cada um de nós aqui, Senhor. Para que o Senhor entenda e veja nos nossos corações que Tu és o nosso tesouro, Tu és o nosso maior tesouro, e não há nada maior que o Senhor nas nossas vidas. Não há maior razão para estarmos alegres, não há maior razão, Pai, para levantarmos todos os dias, Deus. Não há maior razão, Pai, para investirmos a nossa vida, para dedicarmos o nosso tempo, Pai, não há maior razão para abrirmos mãos do nosso sono, para abrirmos mão de tudo. É o Senhor que é o nosso tesouro, Tu és a nossa porção, a herança do Senhor é nossa, Tu és a porção da nossa herança, o que sustenta a nossa vida, Pai. Tu és a única alegria que permanece, que não acaba, que nos sustenta, que traz satisfação para nossa alma, Pai. Traz cura para esses corações, Deus. As mulheres que passaram por depressão, homens, por talvez terem nos seus corações tesouros errados, tesouros falíveis, tesouros corrompidos, tesouros que acabam. Deus, seja o tesouro nesses corações, Pai, para que a cura venha, porque a Tua presença é o remédio, a Tua presença é a cura, a Tua presença é tudo que precisamos, Pai. Espírito Santo, enche as nossas vidas, enche os nossos corações, de tal maneira, Senhor, que o transbordar do Senhor seja visível em nossas vidas, porque o Senhor é o nosso tesouro. Para a Tua honra e glória, Senhor, que Porto Alegre conheça uma igreja que tenha o Senhor como tesouro, Pai, para que, Pai, o Senhor brilhe mais, para que sejamos como vasos de barro, Pai, e que o tesouro que está dentro de nós brilhe. E, Pai, que como vasos de barro nós possamos ser quebrados, para que o tesouro apareça mais, Senhor. Glórias a Ti. Seja exaltado, a começar em nós. Santifica as nossas vidas, Senhor, e que a Tua vontade seja feita. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como já é feita no céu. Que a nossa vida seja o céu, que nossa vida seja o céu, porque a Tua vontade vive em nós. Em nome de Jesus, Pai.